Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Até o Mar em Navios. De 14 de abril de 1967. Por experiência própria, provavelmente parece estranho para o mundo. Então eles compartilham isso com outros, e o outro experimenta e prova isso nos testes até o ponto em que eles realmente vivem de acordo com isso. Não há nada mais emocionante do que isso. Então, se você vivenciar algo além disso, eles confiarão em você e você poderá levá-los a algo totalmente diferente se vivenciar algo além do que lhes contou. Então, você diz ao mundo imaginar cria realidade em todos os sentidos da palavra. Não só para amanhã, mas voltarei no tempo e mudarei o passado, revisarei em minha imaginação e verei se funciona. E se você contar essa história para o mundo e alguém acreditar em você a ponto de tentar, essa é a crença deles, e então isso se provar na performance, então você terá alguém que irá com você para algo muito, muito maior, algo muito maior. D. Peer. Bem, na semana passada, uma senhora me escreveu uma carta e disse: comecei a ouvir você em setembro passado. Logo depois de ouvir você, fui ao meu oftalmologista. Ele me examinou atentamente e disse: você tem catarata nos 2 olhos. Não gostei da decisão dele, da opinião dele, então procurei outro médico. O outro médico confirmou o diagnóstico do primeiro médico. Foi então que comecei a realmente aplicar o que você ensina. Quando ouvi o primeiro não fiz, mas depois comecei a aplicar. Comecei a me imaginar olhando para um gráfico e li-o de cima a baixo, e vi cada palavra distintamente, cada letra distintamente. Logo depois disso, me encontrei em uma loja, em frente a um balcão de binóculos, e havia um gráfico semelhante e eu li tudo como imaginei. Eu disse a mim mesmo, isso não está certo e estou muito perto disso. Isso não é exatamente jogar o jogo. Então comecei a acrescentar a essa imagem visual a imagem sonora, e imaginei que algum homem estava me dizendo: seus olhos estão ótimos, são perfeitos. Isso mesmo, eles estão bem, são perfeitos. Continuei fazendo isso dia após dia após dia. 4 semanas depois, tive que renovar minha carteira de motorista. O inspetor acendeu uma luz sobre um gráfico e disse: tire os óculos e leia o gráfico. Li perfeitamente as 3 primeiras linhas. Ele me disse: seus olhos estão ótimos, são perfeitos. Naturalmente, tirei minha licença, mas sabia que a 3ª linha que li era confusa e a 4ª, que não li, era ainda mais confusa. Então, não fiquei satisfeito, embora ele tenha me dito exatamente o que eu tinha ouvido. Ouvi um homem me dizer: seus olhos estão bons, são perfeitos e consegui minha licença. Mas não fiquei satisfeito. Então continuei revisando e revisando mentalmente, trazendo tudo isso a um estado perfeito. Aí, 2 meses depois, meus óculos me pareceram um pouco estranhos e eu disse a um amigo meu: meus óculos. Acho que preciso de uma correção. Ela disse: por que você não vai ao meu médico? Então fui ao médico dela, um oculista. Ele lançou essas luzes nos meus olhos, examinou-os minuciosamente, fez tudo o que os outros fizeram. Ele disse: sabe, me chamou pelo nome, você não tem catarata. Então ele me disse: você também não tem astigmatismo, mas tem no olho direito um pequeno processo de envelhecimento. Mas é meu palpite, apenas meu palpite, que seus olhos continuarão tão bons quanto são hoje durante os próximos 10 anos. Aí ele me disse: você sabia que os seus óculos atuais que você está usando têm correção para astigmatismo e você não tem astigmatismo algum? Então ela saiu, naturalmente, com uma nova receita de óculos. Agora, seguindo isto. Aqui está uma senhora que ouviu o que você ouviu, noite após noite, enquanto esteve aqui, que a imaginação cria a realidade. Depois disso, para provar que ela realmente tinha isso no fundo de sua alma, ela teve esse sonho. Ela disse: estou na rodovia, mas parecia ser uma observadora invisível.
Há 3 carros do outro lado da rodovia, como se houvesse um acidente. Os carros não estão danificados, mas parecia que deve ter havido um acidente. Então um carro vem correndo pela rodovia e bate no carro, mandando os 3 carros em direções diferentes. Como eu vi em minha mente, o observador invisível, mandei este carro de volta para onde estava antes. Peguei os 3 carros e os coloquei de volta onde estavam. Eu deixei aquele carro vir correndo pela rodovia e pisei no freio e depois contornei os carros e continuei sem acidente. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu fiz isso. Ele desceu correndo, pisou no freio, contornou os carros e seguiu seu caminho. E então eu acordei. É isso que quero dizer com realmente acreditar no que estou falando, quando, num sonho, você parece não ter controle, você tem controle. Quando em um sonho você reage como faria aqui, como ela reagiu aqui. Fui no médico, ele disse o que fez, tudo bem, ela foi em outro médico, ele confirmou o primeiro diagnóstico. Então vieram esses eventos, enquanto ela começava a aplicar esse princípio. Então, depois que o inspetor disse: seus olhos são perfeitos, depois de ler, ela não ficou satisfeita, ele disse que eram perfeitos, ela não ficou satisfeita. Ela continuou o ato de trazer à tona o ponto perfeito onde você poderia ver tudo perfeitamente. Então veio o julgamento final. Você não tem catarata, nem astigmatismo e, ainda assim, os óculos que você usa foram corrigidos para isso. Então ela diz: e seus olhos, segundo o palpite do médico, serão tão bons quanto são hoje nos próximos 10 anos. Agora, se você acredita nisso a ponto de realmente tentar, realmente aplicar, realmente fazer com que isso apareça neste mundo, então você pode acreditar no que vou lhe dizer. Pois, disse ele, se eu lhe contar coisas terrenas e você não acreditar em mim, como você poderia acreditar se eu lhe contar coisas celestiais? João 3 versículo 12. Como você pode acreditar quando eu lhe falo sobre coisas celestiais? Que coisas celestiais? Bem, esta noite, vou lhe dizer quem realmente é Jesus Cristo. Eu vim para cumprir as Escrituras, como lemos no capítulo 22 do livro de Lucas, é necessário que as Escrituras se cumpram em mim. Lucas 22 versículo 37. Então somos informados no capítulo 24, que, começando por Moisés, e pela lei, e pelos profetas, ele lhes interpretou em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Lucas 24 versículo 27. Pois, disse ele, tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos deve ser cumprido. Versículo 44. Então ele só vem para cumprir as Escrituras, é tudo o que ele faz. Portanto, Jesus Cristo é aquele em quem as Escrituras se cumprem. Não há outro Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus enterrados no homem. Deus proclamou um plano conforme declarado nas Escrituras, então, quando ele se desenrola no homem, aquele em quem ele se desenrola é Jesus Cristo. Não há nenhuma descrição pessoal de Jesus Cristo nas Escrituras. Por quê? Porque isso vai acontecer em você. Você está descrito nas Escrituras? Isso vai acontecer com todos neste mundo. Você está descrito nas Escrituras? Não. É por isso que não está descrito. Cristo não é descrito nas Escrituras, mas há aqueles que dizem que ele se parece com isto, se parece com aquilo, e pintam imagens dele, violando o segundo mandamento. Não me faças nenhuma imagem esculpida. Deuteronômio 5 versículo 8. Aqui está Deus sepultado no homem, que cumprirá tudo o que predisse no homem, elevando o homem às alturas de si mesmo. Então Deus se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. Agora, deixe-me compartilhar com você uma visão. Somos informados no Salmo 107, e o Salmo 107 tem alguns versículos, mas tomarei apenas um versículo, o 23, o dia 28 também tem, mas veja o versículo 23, de alguns desceram ao mar em navios, fazendo negócios nas grandes águas. Agora, este versículo. Alguns desceram ao mar em navios, fazendo negócios nas grandes águas.
Está entre colchetes com a letra Nun. Bem, Nun em hebraico é N, o símbolo é um peixe, não é um peixe. E está entre colchetes, como eu colocaria entre colchetes, mas está invertido. Porque se eu colocasse colchetes em Nun, Nun seguiria por aqui, se eu pudesse seguir minha mão, mas se eu invertesse, eu iria por aqui, assim como coloco colchetes em alguma coisa. Quando algo está entre colchetes nos manuscritos do hebraico, significa transpor. Transponha a frase, transponha esse pensamento. Assim é, alguns desceram ao mar em navios, negociando nas grandes águas, e nas grandes águas, alguns desceram ao mar. Sim, nas grandes águas fazendo negócios, alguns afundaram no mar. Agora, o versículo que se segue é este. Eles viram os feitos do Senhor, suas maravilhas nas profundezas. O Senhor ordenou que o vento tempestuoso se levantasse e ele levantou as ondas. E elevou as ondas ao céu, e então elas caíram nas profundezas, suas almas derreteram por causa da situação. Agora, eu vim para cumprir as Escrituras, todos vieram para cumprir as Escrituras. Como faço para cumprir isso? Posso lhe dizer que eu tinha 23 anos, morava na cidade de Nova York e tomei a decisão de que, quer morresse de fome ou não, não voltaria para o conforto da casa de meu pai em Barbados, onde todos os confortos foram fornecidos. Ele tinha negócios, todas as almofadas que alguém poderia ter, e todos os convites e incentivos, eu não voltaria atrás. Eu tive que descobrir a causa dos fenômenos da vida. Eu precisei. E quer eu morresse no esforço ou não, eu não voltaria para o conforto da casa do meu pai. E certamente era uma casa confortável. Todos os incentivos foram feitos, mas eu não voltaria. Esta noite tive esta experiência. Eu era um jovem, mais ou menos da mesma idade, uns 22, 23 anos, capitão de um navio. Era um navio mercante ou não era um navio de recreio, transportava carga, negócios, um navio enorme. Eu estava na popa, ao leme do navio, e surgiu a tempestade mais horrível que se possa imaginar. As ondas subiram, de verdade, como se tocassem o céu e o navio afundasse como se não fosse voltar. Mas voltou, trazendo consigo as ondas, e elas continuaram vindo. Eu sabia que essa coisa iria cair, eu sabia que iria cair. Não consegui salvar o navio. Eu me amarrei ao volante. Peguei correias e amarrei-me ao leme que iria afundar com meu navio. Lembro-me disso vividamente. Amarrei-me àquela roda que estava usando para dirigir o navio e, é verdade, enquanto me amarrava para terminar rapidamente com isso, desci. E então acordei na minha cama. Aqui estão as Escrituras se desdobrando na alma do homem quando ele toma uma decisão. Alguns, não todos, alguns afundaram com o navio nas profundezas, quando a decisão é descobrir a causalidade, e não ficar satisfeitos com os fenômenos deste mundo. Então nos é dito. Alguns desceram ao mar em navios, fazendo negócios nas grandes águas. Enquanto fazia negócios, meu navio era um cargueiro. E aqui estou pagando aluguel, comprando comida, cuidando das obrigações normais da vida, então estou fazendo negócios. E enquanto fazia negócios nas grandes águas. Bem, estas são as águas. Eu afundei com meu navio. Agora, o capítulo 27 do livro de Atos conta a história desta jornada. É a história de Paulo. Paulo zarpou em um navio e surgiu uma tempestade, tudo veio à tona. São dias e dias no mar e todos estão assustados. Então Paulo lhes diz: O anjo do Senhor acaba de aparecer e eu sei pelo que o anjo do Senhor me disse que nenhuma vida será perdida, apenas o navio. Nenhuma vida será perdida. Não se perderá um fio de cabelo na cabeça de ninguém, apenas o navio. Bem, qual é o navio? Bem, pegue sua concordância e procure. A palavra navio tanto em hebraico como em grego significa gemer, lamentar, lamentar através da ideia de ser contraído nesta angústia, neste estado horrível. Para lamentar, para na verdade, para ser, bem, para se desesperar, para por causa da contração para este estado.
Agora a primeira apresentação de um navio é uma arca, na Bíblia. A palavra arca significa caixão. Em hebraico, a palavra arca é caixão. Bem, aqui o homem é a arca de Deus, todas as coisas estão contidas no homem. Tudo o que vejo, embora apareça externamente, está dentro, em minha imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. William Blake. Então aqui estou, sou a arca, sou o caixão, no qual Deus entrou. Deus entrou neste caixão e aqui neste caixão um dia despertarei, quando cumprir as Escrituras. Tenho coragem de morrer, em vez de voltar ao conforto, para descobrir a origem dos fenômenos da vida, a causa por detrás de toda esta vasta coisa que está a acontecer no meu mundo? Eu digo-te a verdade. Essa foi a minha experiência quando eu era menino na cidade de Nova York, sem saber de onde viria a próxima refeição. Não sabia de onde viria. Muitos dias sem comer. Não voltaria ao conforto. Então veio essa experiência maravilhosa. Estou em um navio. Eu sou o capitão, um jovem capitão, e estou navegando neste navio mercante. E então a tempestade. Não posso te contar qual foi a tempestade. Na verdade, passei por tempestades neste mundo, tanto em navios à vela quanto em navios a vapor, através do Atlântico e do Caribe. Acalme-se. Quer dizer, eu estava simplesmente ao largo da Martinica, durante 7 dias o navio não se mexeu, ficou calmo, porque não havia vento para levar o nosso veleiro. Todos perderam a esperança de que eu voltasse para casa. Eu tinha apenas 11 anos. Jogamos lá o gado que trouxemos das Ilhas Virgens. Fomos às Ilhas Virgens buscar gado, porque era a guerra de 1916 e não havia carne, então descemos para buscar gado. E voltando, fomos paralisados por este fantástico vulcão Mont Pelée, na Martinica. Eles não podiam nos ver. Estávamos além do horizonte, no que lhes dizia respeito. Ficamos calmos. Podíamos vê-los, a ilha, mas eles não nos viam. Lá estávamos nós, parados, sem nos movermos, e o gado morrendo, e jogou o gado. E o cheiro horrível do porão que vinha daquele navio. 7 dias depois chegamos a Barbados. Porque naquela época eles atiravam em todos os pequenos navios das Índias Ocidentais, pois estávamos em guerra, estamos em 1916. Mas não fomos baleados, estávamos simplesmente paralisados. Depois passei por coisas semelhantes em navios, ambos veleiros onde as ondas eram montanhosas, onde viemos da Europa em 1925 e o navio num ângulo de 40 graus. Um pouco mais e tudo teria passado. Tudo, todo o lastro e toda a carga, se deslocou e durante 48 horas chegamos assim. Você poderia colocar a gravata e ela ficaria pendurada nesse ângulo. Tudo aconteceu nesse ângulo. Então eu sei o que é ter essas coisas no mundo real. Mas esta experiência no mundo místico foi a mais fantástica. As ondas realmente chegavam ao céu, parecia-me, e depois desciam para as profundezas. Amarrei-me e mergulhei com ele, para fazer desta uma partida rápida deste mundo. Mas naquela partida vi os feitos do Senhor. Então vi as obras maravilhosas das profundezas. Demorou para que eles se desdobrassem, mas essa decisão foi tomada. Feitos, alguns desceram ao mar em navios. Então aqui, eu digo a vocês que todas essas histórias das Escrituras são verdadeiras, tudo é verdade. E isso vem para o homem e você toma uma decisão. De repente, você toma a decisão de viver de acordo com isso ou morrer. Então você vive imaginando ou simplesmente morre. Então, se você quer pagar aluguel, você quer fazer isso, e vai imaginar que tem exatamente o que quer neste mundo e viver de acordo com isso. Eu vim para cumprir as Escrituras. As Escrituras devem ser cumpridas em mim. E aqui está a história de Cristo. Cristo é apenas o homem em quem as Escrituras se cumprem. Você sabia que todas as coisas neste mundo, mas tudo, os minerais, os animais, as árvores, as plantas, tudo, carrega dentro de si um significado simbólico.
Mas tudo neste mundo faz. Todas essas coisas são usadas pelo profundo do próprio ser para simplesmente desdobrá-lo, para explicar onde você está no desenrolar do sonho, desta maravilhosa história de Deus. Então eu lhe digo que o único Cristo que realmente existe está enterrado no homem. Você é a arca, você é o caixão. E Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Nessa arca estão contidas todas as coisas, não resta nada fora da arca. Tudo o que você pode imaginar é colocado na arca e a arca é um caixão e o caixão é o homem. O crânio do homem é o Gólgota, e esse é o túmulo onde Deus está enterrado. Enquanto estiver enterrado lá, ele cumprirá as Escrituras. Ele está neste mundo fabuloso e essas coisas acontecem, e ele ouve e vê. Essas decisões peculiares são tomadas nele. Ou você acredita ou não. Então, quando meu amigo me escrever esta história, e posso lhe dizer que não conheço essa senhora. Ela assina seu nome. Eu não vou usar isso. Talvez ela não queira que seja usado. Mas aqui, ela me dá seu nome e me diz que começou em setembro passado, ao ponto da crença, para realizar uma revisão e mudança completa no órgão do olho. Então entra em um sonho, onde em seu sonho ela acredita tanto que revisa o acidente. Manda o carro de volta, traz o carro para frente, pisa no freio e faz o carro dar voltas. E aconteceu exatamente como ela havia imaginado. Então eu digo para você imaginar exatamente o que você quer neste mundo. Se você desistir, tudo bem, desista. Mas eu te digo, não desista. Morra primeiro. Esteja disposto a morrer em vez de desistir, e então você experimentará o Salmo 107. Pois Cristo deve experimentar as Escrituras. Você quer que Cristo desperte em você? Pois bem, não desista. Se você não desistir, Ele irá despertá-lo, e cada passagem das Escrituras você vivenciará. E você saberá quem você é. O único Jesus Cristo está sepultado no homem e Cristo é Jeová. Não existe outro Deus. Só existe um Deus, Jeová e Jesus são o mesmo. Jeová significa salvação, Jesus significa salvação. Estou salvo deste estado em que entrei deliberadamente. Entrei nisso deliberadamente, propositalmente. Agora, ouça estas palavras, no capítulo 3 de João. Se eu lhe contar coisas terrenas e você não acreditar, como você acreditará se eu lhe contar coisas celestiais? Agora ele faz esta declaração. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. E agora aqui parece a afirmação mais irrelevante depois daquela. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14. Como você os relaciona? Bem, aqui ele segue logo em seguida que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Agora ele faz a declaração. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando você desce nas profundezas, você vê o poder criativo de Deus. Como meu amigo viu há cerca de um mês, digamos, 2 meses atrás, onde os céus aparentemente desceram em um raio de luz e a terra se abriu, e nas profundezas ele viu o poder serpentino da luz líquida dourada movendo-se em os céus. E então, a voz lhe disse, parada ao lado dele. Eles decidiram acabar com isso. Mas eles começaram do centro e vai demorar um pouco para chegar à superfície. Esse é o poder serpentino. Assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem. Quando ele sobe, aquele Filho do Homem, da mesma maneira. Esse Filho do Homem é o seu próprio poder criativo, é Deus. Pois Cristo é definido nas Escrituras como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Só existe Deus neste mundo, produzindo a si mesmo limitando-se. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou, para poder levantá-la novamente. João 10 versículo 18. Mas ninguém tirou minha vida.
Não. Toda essa bobagem sobre alguma raça de pessoas tirou minha vida. Não. Cristo é simplesmente o cumprimento das Escrituras. E alguém tirou minha vida? Não. Tomei a decisão de descer. Tomei a decisão e ninguém me obrigou a descer ao fundo do meu ser e morrer, aparentemente, para o mundo. E, no entanto, como não posso morrer, sou mortal novamente agora. Mas descubro o ser que sou. Então, quando ele teve essa visão maravilhosa. E então sua esposa, nas últimas 2 semanas, com uma visão que contamos a vocês pela última vez. E alguns de vocês não estavam presentes, então deixem-me repetir a visão dela. Na noite de 24 de março, e a voz lhe fala: Você é David, minha querida, e quero te amar de todo o coração. Eu sou Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E eu sou você. Estas são as palavras que ela ouviu. Como lhe contamos na última noite da palestra, o Salmo 89 conta tudo o que ela ouviu. Davi é chamado de seu escolhido. Ele é chamado de servo do Senhor. Ele é chamado de ungido do Senhor e o primogênito. Tudo isso é dito de Jesus Cristo. Agora ela é Davi e ainda assim ela é Deus Pai. Então o Pai e o Filho são um. Entendeu o mistério? Você é Davi, eu sou Deus e eu sou você, foi o que a voz lhe disse. Então vem, no Salmo 89, um colapso completo de toda a profecia e nada além de pó, nada além de desespero. Mas no final, o salmista ainda diz: Bendito seja o Senhor para sempre. Ele não desiste, mesmo que tudo tenha virado pó, porque, no final, você terá a coragem de Davi. Pois Davi é mencionado no capítulo 16 de 1 Samuel como um homem de valor, um ser corajoso, um homem de guerra, um homem de grande presença, um homem prudente no falar. E assim, isso ainda surgirá em você. E assim, a coragem de descer às profundezas ainda estará em você. Esse homem de guerra ainda estará em você. E quando ele ressuscitar, quem é Davi? Tudo o que é dito de Cristo é dito de Davi. E Davi é chamado nas Escrituras de filho unigênito de Deus. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Então você sabe quem Jesus Cristo realmente é. Jesus Cristo nada mais é do que o poder e a sabedoria de Deus. Mas o poder e a sabedoria de Deus são um com Deus, então, no final, só existe Deus. Ele envia seu poder para as profundezas, deixa-o morrer e então pode levantá-lo novamente. Quando volta, volta para seu Pai. Saí do Pai e vim ao mundo, ou novamente, deixo o mundo e volto para o Pai. João 16 versículo 28. Você não pode ir para outro lugar. Então saio de mim mesmo, o Pai, venho ao mundo, e então deixo o mundo, quando tiver desempenhado plenamente o papel, e retorno para mim mesmo, o Pai. Então só existe Jeová, não há nada além do Senhor Deus Jeová no mundo. Então eu lhe digo que todas as histórias contadas nas Escrituras são verdadeiras. Você jogará totalmente. Mas a decisão é sua. Você está realmente disposto a acreditar no que é dito sobre a terra? Eu lhe contarei as coisas da terra e se você acreditar, bem, então você acreditará nas coisas do céu. Se você não acreditar nas coisas da terra, como poderá acreditar nas coisas do céu? E então, o que ele disse sobre as coisas da terra? Tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você receberá. Essa é a coisa da terra. Uma suposição, embora falsa, se transformará em fato se aquele que assume acreditar nela, pois uma suposição é um ato de fé e sem fé é impossível agradá-lo. Portanto, assumirei que as coisas são como eu gostaria que fossem. Portanto, se eu me atrever a presumir que as coisas são como eu gostaria que fossem, elas se tornarão realidade. Estou disposto a realmente dar tudo de si e acreditar nele? Se você acredita nisso, bem, então você virá comigo. Iremos em profundidades cada vez maiores, em coisas além do sonho mais selvagem do homem.
Não tem nada a ver com nada neste mundo. Sem personalidade, sem John, sem Mary, sem isso, sem aquilo. Esqueça todas as personalidades do mundo, todos os reis e rainhas, todas essas coisas. Esqueça-as completamente. Estou falando apenas de princípio. Estou falando do poder de Deus e Deus é a sua maravilhosa imaginação humana, isso é Deus. Não há nada além de Deus e seu poder é seu próprio ato maravilhoso, ato imaginal. Você pode realmente acreditar nisso? Você pode agir na imaginação e acreditar na realidade do que fez, e apenas esperar com confiança, sabendo que cada ato imaginal tem sua hora marcada, que amadurece e florescerá? E se parece que vai demorar, então espere, pois é certo e não tardará. Não será tarde, se você permanecer fiel ao ato imaginal. Bem, se você fizer isso, e provar isso neste nível, bem, então você saberá quando eu o levar a níveis cada vez mais profundos de ser. Pois eu te digo, meu drama acabou completamente. Todas essas coisas que estou falando eu experimentei. Experimentei as Escrituras em sua plenitude. Compartilho isso com você, mas não tenho nada das Escrituras para realmente vivenciar. E Jesus Cristo nas Escrituras é falado apenas daquele em quem as Escrituras são cumpridas. Portanto, Jesus Cristo é simplesmente o símbolo todo inclusivo das Escrituras, como nos é dito no primeiro capítulo de 2 Coríntios. Todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim, a sua afirmação, o seu cumprimento. Todas as promessas. E encontram nele o seu sim. Quando eles são completamente cumpridos nele, então o drama relativo a esse aspecto do poder de Deus termina. E esse poder retorna, individualizado, para o único ser que é Deus. Não há nada além de Deus. Existe apenas o Senhor Deus Jeová. Todo mundo vai voltar. Somos submetidos a testes, essa coragem, esse desafio, até que finalmente você esteja disposto a tomar a decisão de que prefiro morrer. E não, pelo menos, fazer o esforço para provar esse princípio. E assim, todo incentivo é feito ao homem para abandoná-lo. Não faça isso, volte. Pegue uma pequena almofada. Obtenha um pouco de segurança. Junte-se a isso, junte-se a isso, junte-se a isso. E isso irá confortá-lo contra os golpes inevitáveis da vida. Você simplesmente diz: fique atrás de mim. Então você simplesmente sai e morrerá de fome, em vez de aproveitar o conforto que lhe é oferecido. Depois vem a visão, o Salmo 107. Aqueles que fazem negócios nas grandes águas desceram ao mar em seus navios, mas quando desceram, viram os feitos do Senhor e as obras maravilhosas das profundezas. Pois ele invocou o vento tempestuoso e elevou o vento e elevou o mar, a onda, até o topo. Bem, isso me lembra de quando eu era criança. Eu devia estar quase atingindo a idade, mas não acredito que pudesse ter sido a idade da puberdade. Eu não era tão velho. Certamente eu não tinha 11 anos quando isso começou a acontecer, eu era simplesmente, um garotinho. Mas isso aconteceu durante alguns anos, todos os meses, mês após mês. E eu sabia quando isso aconteceria. Durante todo o dia eu pude perceber pela minha emoção, pelos meus sentimentos, que isso iria acontecer esta noite, e isso me assustou até a morte. Pois então eu me tornei o oceano naquela noite. Não apenas o oceano, eu também me tornei a onda. Como o oceano, eu me joguei, a onda, e como a onda fiquei morrendo de medo, e então desci sobre mim mesmo, o oceano, abraçado em seus braços amorosos. Como o oceano, perfeito. Como a onda, morrendo de medo. E eu sabia quando isso aconteceria pela emoção que se acumulava em mim ao longo do dia. Eu me sentaria neste dormitório. Como sou um dos 9 irmãos e uma irmã, a única que tinha quarto próprio era minha irmã. Tínhamos um dormitório e dormíamos 3 ou 4 pessoas em uma cama neste quarto grande. Eu sentava porque não queria ir para a cama. Eu sabia exatamente o que iria acontecer. Mas sempre acontecia.
De exaustão eu adormeci e então me tornei, ao adormecer, me tornei o oceano. E como o oceano eu me lançaria, a onda, em direção ao céu, e então me pegaria descendo. Eu estava morrendo de medo. Mas quando me segurei, fui eu quem me pegou. Eu era o oceano e a onda. Mas eu não conseguia entender direito. Eu tive isso mês após mês durante vários anos. Mas eu não conseguia entender essa coisa peculiar que acontecia todo mês. Então, à medida que amadurecemos neste mundo, percebemos que só existe Deus. Apenas a profundidade, apenas o seu próprio ser maravilhoso que é Deus. Então peço que você acredite em mim quando lhe falo sobre as coisas externas. Acredite em mim quando lhe digo que imaginar cria a realidade. Até mesmo para revisão. Pois a revisão resultará em revogação se você fizer isso. Se você tentar, acreditará em mim quando eu o levar a algo completamente fantástico, de outro mundo. Você acreditará nisso, porque se provar isso neste nível, bem, então você acreditará em mim ao ponto de, bem, aceitação. Então isso se provará em você, porque não posso provar isso para você. Posso pegar algo nesse nível e fazer com que você acredite e prove isso para sua própria satisfação. Quando eu te levo além deste nível, então tenho que te deixar completamente sozinho até que isso aconteça em você. E eu te digo, tudo o que é dito nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo acontecerá em você, mas tudo. Porque Jesus Cristo é apenas o cumprimento das Escrituras. E quando você cumprir as Escrituras, você saberá quem é Jesus Cristo. Portanto, não faça para si nenhuma imagem de escultura, chamada Jesus Cristo. Portanto, não há nenhuma descrição dele nas Escrituras, absolutamente nenhuma. Então, quando te disserem que ele é assim, esqueça. Não há descrição dele nas Escrituras, pela simples razão de que ele é apenas o símbolo todo e inclusivo do cumprimento das Escrituras. Tudo é um símbolo, mas ele é todo inclusivo, ele contém tudo dentro de si. Você é a arca que contém toda a vida. Você é o caixão no qual o próprio Deus está enterrado, pois Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Agora, esta noite, você leva isso a este nível e experimenta, assim como esta senhora com seus olhos. Talvez no seu caso sejam finanças, talvez seja outra coisa. Não sei o que é, mas seja o que for, esteja disposto a morrer na tentativa de provar isso. E posso lhe dizer, você não terá que morrer. Você provará isso se fizer tudo e viver imaginando. E então, chegará o dia porque você foi ousado o suficiente para fazer com que todas essas coisas se desenrolassem em você. Porque não tenho nenhuma imagem de memória de alguma vez ter tido a experiência física de afundar com minha nave. Ah, você leu sobre capitães afundando com seus navios e isso tudo faz parte do simbolismo. Um capitão deve permanecer depois que todos se forem e ele afundar com seu navio. Mas posso lhe dizer que quando você está neste navio você é o capitão, você não é mais ninguém. Você é o capitão do navio, independentemente da sua idade. Eu era um jovem capitão. Eu não tinha mais de 23 anos, e mesmo assim, amarrei-me àquele navio e afundei com ele. E então dizem que ele viu os feitos do Senhor. Todas as obras maravilhosas das profundezas que ele viu. Então você volta. Você não se lembra deles, mas de repente eles se revelam em você. A coisa toda se desenrola em você porque você teve a coragem de descer fundo com seu navio, e você está fazendo isso enquanto faz negócios nas grandes águas. Agora, vamos entrar no silêncio.